Juízes 21, 25, o último versículo do livro de Juízes. O último versículo, Juízes 21, 25. Vamos ler juntos, o texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Novamente, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra faça todo sentido na nossa caminhada. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que as grandes redes de supermercado deram certo, né? Antigamente, os supermercados eram pequenininhos, eram pequenos armarinhos ali, armazéns, aquelas coisas pequenininhas, assim. Se você buscar na história, me contaram sobre isso, né? Tinha até caderneta, né? O sujeito não pagava, ele anotava, né? O crédito, era assim. Mas com o passar do tempo isso foi crescendo, e aí vieram os supermercados. E o supermercado descobriu que fazia sucesso. E o supermercado se tornou as grandes redes. E quanto maior, se você tiver um hipermercado, melhor ainda. Hipermercado. Os brasileiros que já viajaram aí para os Estados Unidos sabem muito bem que o sonho de consumo de brasileiro é hipermercado americano que fica 24 horas aberto, confessa. Não é? Não tem coisa melhor do que um Walmart 24 horas, né? Aquela coisa enorme. Você só encontra brasileiro dentro de Walmart 24 horas. Todo mundo ali dentro comprando alguma coisa. Por que essas grandes redes deram certo? Aqui na Barra nós temos grandes redes de supermercado. Por que elas deram certo? Por causa de uma palavra. E a palavra é opção. Quanto maior a opção, melhor o lugar. É muito ruim você entrar num lugar que só tem um tipo, uma marca daquilo que você deseja, porque, via de regra, não é a marca que você queria. Agora, quando você chega num lugar e tem aquela prateleira enorme, com centenas de marcas, aquelas que você nem sabia que existia, e você pode ali escolher, e isso dá a você muito prazer. Tanto é que os hipermercados começaram também a criar lanchonetes, porque a pessoa gasta tanto tempo lá dentro que ela fica com fome. E ela, né? Tem gente que só pensa em comida, né? É só um detalhe, né? Então, isso acontece, né? E quando nós olhamos o texto, percebemos que o texto fala sobre opção. E essa opção, ela foi uma opção que todos nós nos identificamos com ela é para nós emblemática, é uma opção emblemática. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer que nós temos a opção do voto, a opção da casa, a opção da roupa, a opção da cor daquilo que você gosta, a opção do jeito de viver, a opção da música, a opção do formato, a opção da comida, a opção de tudo. Mas também temos opções espirituais. Olha o capítulo 2 de Juízes. O texto conta para nós que esse povo fez uma opção de viver uma agenda aonde o ciclo do pecado acontecia o tempo todo na história deles. Juízes, capítulo 2, é o grande resumo do Antigo Testamento. Se você perguntar assim, qual o resumo do Antigo Testamento, do relacionamento do povo com Deus, é Juízes 2, 16 a 19. Nesses 3 versículos aí, 4 versículos, você vai encontrar o grande resumo do Antigo Testamento. Quer ver? Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram os seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele tempo, né? Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos seus sofrimentos, das opressões e assim por diante. Bom, o que esse texto quer dizer? O povo tinha um relacionamento com Deus, o povo se distanciava de Deus, Deus levantava um juízo,
Eles passavam pelo juízo, se arrependiam, o Senhor nos perdoe. O Senhor perdoava eles, eles voltavam à comunhão com o Senhor, daí algum tempo largavam a comunhão com o Senhor, caíam em pecado, abandonavam o Senhor lançava julgamento sobre eles, eles começavam a sofrer na vida, daí eles se arrependiam, e o Senhor perdoava eles, e eles voltavam à comunhão com o Senhor, e assim é o ciclo de todo o Antigo Testamento que passa aqui nesse capítulo 2 de Juízes. Até que chega no final do livro de Juízes, e nós encontramos essa frase: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E essa realidade desse povo aqui conduziu esse povo a uma perdição total. Eles perderam casa, perderam família, perderam recursos financeiros, perderam paz, perderam a sua própria nação. Com o passar do tempo você vai ver que Israel foi vítima desse ciclo vicioso. E é muito interessante porque ao terminar o livro de Juízes, o autor vaticina aqui, né? O problema deles é que cada um fazia o que achava mais reto ao seu próprio coração. Hoje, quando nós olhamos a nossa sociedade, percebemos que opção é o que a sociedade quer. E cada um começa a reger a sua vida segundo a sua própria opção. Não, eu quero fazer isso, eu desejo fazer aquilo outro. E começa a criar uma nova agenda onde Deus não dá palpite algum. Como aconteceu nesse texto. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Quando cada um faz o que acha certo, é porque essa pessoa acha que o mundo inteiro está errado. Esse é o grande equívoco de quem anda segundo a sua própria vontade e discernimento, sem questionar absolutamente nada nem ninguém. Ele acha que está tudo errado, todo mundo errado, e ele tem condições de discernir todos os seus caminhos, seja na economia, seja na política, seja no caminho religioso, seja em qualquer área, ele detém todo o conhecimento. Não é incomum encontrarmos pessoas assim, encontramos pessoas que se acham, e que a opinião dela é a mais importante. E era exatamente a armadilha, era essa armadilha que Israel caiu aqui nesse texto. Quando cada um faz aquilo que acha certo, é porque ele acha no fundo que Deus está inativo. Olha, 1 Samuel capítulo 8, verso 7, e se você perguntar qual é o livro logo depois de Juízes, é Samuel, né? Você vai encontrar Ruth aí no meio, né? A história de Ruth muito interessante, mas o que liga o texto de Juízes à história é Samuel. Então, 1 Samuel capítulo 8, 1 Samuel, algumas páginas à frente, capítulo 8, verso 7, você percebe o povo novamente reclamando da relação com Deus, chamando a Samuel, o profeta, e dizendo para Samuel: Samuel, nós queremos um rei, nós não queremos que Deus governe a nossa vida, nem que você, como profeta de Deus, nos diga aquilo que Deus quer que nós façamos. Não, nós não queremos esse tipo de intermediação. Sabe por quê? Porque Deus, na verdade, para nós não interessa, Ele está inativo. Nós queremos um rei visível, que a gente possa dialogar. Essa história de falar com Deus e vem através do profeta a mensagem, para nós não serve. Nós queremos algo mais imediato. Samuel fica tremendamente triste e entra na presença do Senhor e ora diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou triste, porque o povo está rejeitando a mim como profeta. E aí, olha que o Senhor diz a ele, do versículo 7 do capítulo 8 de 1 Samuel: atende a voz do povo, disse o Senhor a Samuel, em tudo o que te diz, pois não te rejeitou a ti como profeta, mas esse povo rejeitou a mim para eu não reinar sobre ele. Quando cada um faz o que é reto, logo, quando cada um decide o que é reto, o que é a vontade dele, logo Deus se torna uma figura descartável da agenda. Descartável da agenda. É como se a opinião e a palavra de Deus não existisse e simplesmente não tivesse nenhum efeito na vida de uma pessoa. Quando cada um faz aquilo que acha reto e certo, ele acaba ficando num estado pior do que o anterior. Ele não percebe, mas ele não evolui, ele regride. Todas as áreas da sua vida, logo começam a andar para trás. Porque esse é um princípio natural da Escritura Sagrada. Um abismo puxa outro abismo.
Aquele que rejeita o temor e o caminho do Senhor não pode ser chamado de sábio, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus e relacionar-se com Ele. Então, 1 Samuel, que, como eu disse, que é a sequência desse texto, no próprio capítulo 8, diz assim no versículo 9: agora, pois, atende a sua voz. Porém, Deus dizendo a Samuel para dizer para aquele povo que estava andando segundo a vontade do coração deles: adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Versículo 18: então naquele dia vocês vão clamar por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Verso 19: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Deus está dizendo: você quer andar segundo a sua vontade, você quer fazer os seus próprios projetos, você quer escolher que outra pessoa reine e dite regras de conduta para você. Se você me negar, vai chegar o momento em que você vai se arrepender e vai me buscar. E sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer não. E o povo diz: pode dizer não, Senhor. A nossa escolha é melhor que a sua proposta. E o resultado, todo mundo sabe. Israel caiu cativo à Assíria, Israel caiu cativo ao reinado da Babilônia, Israel desapareceu. A nação inteira. O povo foi levado cativo, o povo perdeu casas, o povo perdeu família, o povo perdeu tudo. Porque num determinado momento da sua história, eles decidiram fazer aquilo que eles queriam, que eles achavam que era reto, segundo o seu próprio coração. Quando nós olhamos para Neemias, no capítulo 9, encontramos uma outra história bem interessante, desse mesmo povo, num outro momento. O texto de Neemias, capítulo 9, porque estou falando de uma sequência toda histórica aí, de fatos, diz no verso 26 o seguinte: que depois que o Senhor abençoou esse povo, apesar de toda a rebeldia deles, já num outro momento, eles ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra o Senhor. Viraram as costas à lei de Deus e mataram os profetas que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. O verso 31 em diante de Neemias 9 diz: mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até o dia de hoje. A palavra de Neemias é uma palavra de reconciliação. A palavra de Neemias é uma palavra em que ele agora, representando o povo, diz: Senhor, nós reconhecemos lá no nosso passado que houve um momento na nossa história em que nós resolvemos seguir uma agenda sem Deus, onde nós achávamos que nós sabíamos o que era melhor para a nossa vida e fizemos aquilo que achávamos reto segundo o nosso próprio coração. Neemias diz: Senhor, nós reconhecemos que ao longo da nossa história houve um ciclo vicioso de pecado, mas nós queremos dizer para o Senhor: renova a sua aliança conosco, nos perdoe como nação. Neemias começa a propor o caminho da reconciliação, e sabe o que acontece? Aquele Deus duro, com palavras fortes de 1 Samuel, diz a palavra dele que não resiste a um coração quebrantado. E o Senhor restaura, o Senhor renova, e o Senhor diz: vamos adiante. Em muitas casas, e até comércio, que você entra para fazer uma visita, você vai encontrar a Bíblia aberta num salmo. Geralmente tem ali uma competição, mas o 91 talvez seja o top. Abra no Salmo 91 para você ver que interessante. Quando nós lemos o Salmo 91 à luz de Juízes, daquele último versículo que lemos, nesse paralelo, ele é para nós libertador e orientador. Ele diz assim: o que habita no esconderijo, Salmo 91, do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente,
Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Olha que promessa maravilhosa. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Essa promessa é repetida lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, quando o Senhor diz que os anjos, Hebreus 1, 14, Novo Testamento, virão para nos servir, e a palavra usada lá no grego é diaconia, vem para servir os santos, cumprindo aqui essa promessa. Verso 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque estes anjos irão te servir. Quando entramos no verso 12, ele diz, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e a resposta de Deus, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Qual é o segredo para que este salmo seja uma verdade na vida de um cristão? É quando um cristão diz não ao final de Juízes. Eu não vou andar segundo aquilo que eu acho reto, segundo aquilo que eu penso que é correto. Não farei isso. Essa armadilha eu não ponho meu pé. Para que essa verdade do Salmo vá diretamente em contraponto com aquela proposta de Juízes, o verso 9 é fundamental do Salmo 91. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Versículo 2, Deus é o Deus meu, o meu refúgio, o Deus em quem eu confio. Então, nós temos esse grande privilégio, e esse privilégio ele é confessional, de viver todos os dias dizendo para Deus e através da nossa vida, eu não ando segundo aquilo que eu acho que é correto, mas eu ando segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Ele é o meu Deus, eu sou o seu servo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, e eu vou segui-lo. Foi essa proposta que Israel negou naquela época e sofreu tanto. Mas essa é a proposta que Cristo, todos os dias, faz ao nosso coração pela obra do Espírito Santo, como diz o texto de Apocalipse, batendo à porta de nossa casa, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele comigo. Portanto, o que a gente tem que, como eu sempre digo, levar para casa desse texto? Cuidado com as armadilhas de quem se acha dono de sua agenda. Cuidado, porque nós vivemos um mundo que valoriza a opção, e nós estamos vivendo um mundo que inaugurou um novo tipo de comércio, o supermercado da fé. Nós temos agora os grandes Walmarts da fé, abertos 24 horas, acessível em tablet, né? Celular, computador, televisão, rádio, o que você quiser. É só entrar no supermercado da fé do século 21 e ir na prateleira da sua necessidade e pegar o produto que você acha que é o ideal para você. Deus se torna um objeto de consumo, está a seu serviço. Essa é a proposta do século 21. E a religiosidade é algo completamente descartável, afinal de contas, eu ando segundo a minha vontade. E compro no armazém da fé aquilo que eu quero a hora que eu quiser. Não é assim. Deus não é produto, a fé não é produto, e igreja não é supermercado. Nós somos uma família,
a família da fé, que se reúne debaixo do mesmo teto, que adora o mesmo Pai, que ouve o seu conselho, sua instrução, e que diz obedientemente: sim, Senhor, faça-se a tua vontade. Aí sim, todas as promessas do Salmo 91 se tornam verdade, experimentadas, e aí nós podemos testemunhar que esse Deus é real, esse Deus é vivo, e nós podemos falar com Ele através da nossa oração. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Coloque diante do Senhor a sua vida e aquilo que você deseja diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho projetos, tenho sonhos. A Bíblia diz que nós podemos ter projetos e sonhos, mas que nós devemos colocá-los diante do Senhor. E pedir: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas e abençoa, porque eu só quero pisar no terreno abençoado por ti. E se não for da tua vontade, esses projetos e sonhos que eu trago no meu coração, que o Senhor feche as portas e me dê sabedoria e compreensão, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pelo imenso privilégio de termos sido alcançados pelo Teu Santo Espírito e os nossos olhos terem sido desvendados e a Tua palavra se faz verdade absoluta na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem desviado os nossos pés com a Tua graça de cairmos no laço de uma agenda sem o Senhor. E por isso estamos aqui nessa noite, nesse lugar, porque não ouvimos, ó Deus, uma proposta diferente que recusava a comunhão com o Senhor, mas ouvimos a proposta do Senhor, a palavra e o chamado do Senhor, a comunhão, a instrução, a sabedoria, ao louvor, a adoração, a dedicação. Ó Deus, muito obrigado pela Tua graça. Agora, Senhor, fortalece a nossa caminhada, nos ajude, para que em todo tempo sejamos lembrados por Ti mesmo e coloquemos a nossa agenda diante do Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos, porque nós queremos, ó Deus, que os nossos projetos sejam Teus, que saiam da Tua vontade, porque sabemos que este é o melhor lugar para estar, no centro da Tua vontade. Porque aí somos guardados, protegidos, amparados, sustentados e revestidos de uma alegria indizível. Por isso, Senhor, abençoa o Teu povo, cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet. Enche os nossos lares da Tua presença graciosa, pois oramos agradecidos pela obra de Jesus Cristo na cruz, que nos possibilita, Senhor, falar com o Senhor livremente através da oração e ter a certeza da vitória até sobre a morte. Obrigado, Senhor, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós e por isso estamos aqui. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.